Livro O Céu e o Inferno, capítulo 5, O Purgatório. 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593 depois de Cristo. É com certeza um dogma mais racional e mais coerente com a justiça de Deus que do inferno, porque ele estabelece penas menos rigorosas e que podem ser resgatadas se as faltas forem de média gravidade. Portanto, a ideia do purgatório tem como fundamento o princípio da igualdade, pois, comparado com a justiça humana, ele equivale à detenção temporária, enquanto o inferno equivale à condenação perpétua. O que pensar de um país que só tivesse a pena de morte para atender a todos os crimes e também aos delitos mais simples? Sem o purgatório, existem apenas duas alternativas extremas para as almas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Na hipótese do suplício eterno, o que seriam das almas culpadas somente pelo fato de terem cometido faltas leves? Ou elas compartilhariam da felicidade dos eleitos, sem serem perfeitas, ou sofreriam o castigo imposto aos grandes criminosos, sem terem feito tanto mal, o que também não seria nem justo, nem racional. Observação. Dogma. Ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa, ou melhor, uma verdade inquestionável e que deve ser aceita sem contestação. Também pode ser entendido como sendo o ponto fundamental de qualquer doutrina, seja ela filosófica, política, etc., e que não precisa de comprovação. 2. A noção que se faz do purgatório é certamente incompleta, e isso possui uma razão. Os homens, conhecendo apenas o castigo do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso. Lá, as almas também ardem, embora em um fogo mais brando. O dogma das penas eternas é incompatível com o progresso das almas. Assim, elas não saem do purgatório por efeito do seu próprio adiantamento, mas pelas qualidades das preces que são feitas ou que são mandadas fazer em sua intenção pelos encarnados. Se a ideia inicial de retirar as almas do purgatório por meio de preces foi boa, o mesmo não se pode dizer das suas consequências, pois elas deram origem a muitos abusos. As preces pagas transformaram o purgatório numa mina de proventos mais lucrativa que o inferno. Nota de Kardec. O purgatório deu origem ao escandaloso comércio das indulgências, através das quais se vendia a entrada no céu. Esse abuso foi a causa principal da reforma protestante, e foi por causa desse comércio que Lutero rejeitou o purgatório. Observação. Lutero. De origem alemã, Martinho Lutero foi uma das figuras centrais da reforma protestante. Levantou-se contra diversos dogmas do catolicismo romano. Sua maior contestação foi contra a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. 3. O local do purgatório nunca foi determinado, e a natureza das penas que nele os condenados suportam também não está claramente definida. Estava reservado à nova revelação, ao Espiritismo, elucidar as causas das misérias da vida terrena, cuja justiça somente pode ser explicada pela pluralidade das existências, ou melhor, pelas diversas encarnações da alma. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, porque se ela fosse perfeita, não cometeria faltas e não precisaria sofrer as suas consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em todas as coisas não sofreria com enfermidades provenientes de excessos. Na maioria das vezes, o homem é infeliz por sua própria culpa, mas se ele é imperfeito, já deveria ser antes de reencarnar na Terra. Aqui, ele expia não apenas as faltas atuais, mas também aquelas que ele cometeu no passado e que ainda não teve oportunidade de reparar. Sofre nessa vida o que fez os outros sofrerem em existências anteriores. As dificuldades que ele enfrenta são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência contra as imperfeições que precisa eliminar em si mesmo, a fim de evitar males futuros e progredir na direção do bem.
São lições às vezes duras, mas que trazem experiência para a alma. Essas lições são tanto mais proveitosas quanto mais profundas são as impressões que deixam. Essas dificuldades provocam lutas incessantes que desenvolvem suas forças, juntamente com suas faculdades intelectuais e morais. Essas lutas fortificam a alma na prática do bem, e ela sai vitoriosa sempre que tem a coragem para enfrentá-las até o fim. O prêmio pela vitória, a alma colhe na vida espiritual, onde ela entra radiosa e triunfante, assim como o soldado que sai do combate para receber a distinção gloriosa. 4. Cada existência é uma oportunidade para a alma dar um passo à frente. O tamanho desse passo depende da sua vontade, pois ela pode subir muitos degraus ou permanecer no ponto de partida. Se optar em permanecer estacionária, ela sofrerá sem proveito. Cedo ou tarde, a alma tem que pagar a sua dívida. Para isso, será necessário que ela recomece uma nova existência em condições ainda mais adversas, e isso porque uma nova mancha vem se juntar a uma mancha que ela ainda não apagou. Assim, é através de sucessivas encarnações que a alma se livra pouco a pouco das suas imperfeições. A cada encarnação, ela vai se purificando, até o dia em que, quando estiver bastante depurada, ela deixa de encarnar nos mundos de provas e expiações como a Terra. Parte então para reencarnar em mundos mais felizes e mais tarde para viver em mundos onde ela poderá desfrutar da suprema felicidade. Portanto, o purgatório não é uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que podemos ver, tocar e sentir. Ele existe nos mundos de expiação, e a Terra é um deles. Os homens expiam nela o seu passado e o seu presente, visando acolher benefícios para o seu próprio futuro. Mas, ao contrário da ideia que se faz do purgatório, depende de cada um abreviar ou prolongar a sua permanência nesses mundos de expiação, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Ninguém sai desses mundos porque terminou o seu tempo ou por méritos alheios. Somente é possível sair por mérito próprio, conforme as palavras do Cristo. A cada um, segundo suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. 5. Sendo assim, aqueles que sofrem nesta vida devem entender que é porque não se depuraram o suficiente em sua existência anterior e que, se não o fizerem nesta, deverão sofrer ainda mais na seguinte. Isso parece ser ao mesmo tempo justo e lógico. Sendo o sofrimento inseparável da imperfeição, tanto mais tempo se sofre, quanto mais imperfeito se é. O mesmo ocorre com uma enfermidade que tem a sua duração aumentada em função da demora que se leva para iniciar o seu tratamento. É por isso que, enquanto o homem for orgulhoso e egoísta, sofrerá as consequências desses males. 6. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual e depois na vida corpórea, que lhe é dada como meio de reparação. É por esse motivo que nessa nova existência ele se reencontrará com as pessoas a quem o ofendeu, com ambientes semelhantes àqueles em que praticou o mal ou em situações opostas à sua vida anterior. Por exemplo, sofrer a prova da miséria se foi um mau rico, ou estar numa condição humilhante se foi um orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui um duplo castigo para o espírito. É o mesmo castigo que se prolonga na terra como um complemento, para facilitar o seu progresso por meio de um trabalho efetivo. Depende do espírito utilizar esse trabalho em proveito próprio. Não é melhor para ele voltar à terra, reencarnar, com a possibilidade de alcançar o céu, do que ser condenado sem perdão ao deixá-la? Essa liberdade que lhe é concedida não deixa de ser uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos seus próprios esforços e seja o responsável pelo seu próprio futuro. Se for infeliz por mais ou menos tempo, somente a si mesmo poderá culpar, uma vez que o caminho do progresso sempre estará aberto para ele. Observação. Expiação. Cumprimento de pena ou castigo proporcional ao delito praticado.
sofrer as consequências dos maus atos que praticou contra si ou contra terceiros, penitência. 7. No mundo espiritual, o sofrimento de certos espíritos culpados é muito grande. Outros passam terrível angústia de não conseguirem enxergar o fim desses sofrimentos. Poderíamos dizer que esses espíritos se acham no inferno, se esta palavra não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está vinculada ao melhoramento do culpado. 8. Portanto, o Espiritismo não vem negar as penas futuras. Vem, ao contrário, confirmá-las. O que ele destrói é a ideia do inferno localizado, com suas fornalhas e suas penas sem perdão. Também não nega o purgatório, pois explica que é nele que nos encontramos, ou seja, na própria terra. Ao defini-lo com precisão e ao explicar a causa das misérias terrenas, a nova doutrina faz com que as mesmas pessoas que negavam o purgatório passem a acreditar nele. O Espiritismo condena a prece pelos mortos? Não, ao contrário, visto que os espíritos sofredores solicitam preces. Ele vê a prece como sendo um dever da caridade, pois ela demonstra sua eficácia para conduzir esses espíritos ao bem, e por esse meio abreviar os seus sofrimentos. Dirigindo-se às pessoas de boa vontade, o Espiritismo tem levado a fé aos incrédulos e a prece a muitos que dela zombam. Mas também ensina que a eficácia da prece está no pensamento e não nas palavras. Ensina também que as melhores preces são aquelas que saem do coração e não as que saem dos lábios. Aquelas que são ditas por nós mesmos e não as que mandamos dizer por dinheiro. Assim, quem ousaria censurar essa doutrina? 9. O castigo pode ser longo ou curto, mas sempre terá um fim, independente de ele ocorrer na vida espiritual ou na terra. Existem somente duas alternativas para o espírito: a punição temporária, em conformidade com a culpa, e a recompensa em conformidade com o mérito. O Espiritismo rejeita a terceira alternativa, ou seja, a da condenação eterna. O inferno permanece apenas como uma figura simbólica dos grandes sofrimentos, que parecem não ter fim. O purgatório é, então, a realidade em que nos encontramos, ou seja, a própria terra. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, por isso ele é aplicado mais naturalmente à Terra, planeta de provas e expiações, do que ao espaço infinito, onde vagam os espíritos sofredores. Além disso, o cumprimento das penas na Terra tem todas as características da verdadeira expiação. Quando os homens se melhorarem, fornecerão ao mundo espiritual somente espíritos bons. Estes, voltando a reencarnar, só fornecerão à humanidade corpórea criaturas aperfeiçoadas. Deste modo, a Terra deixará de ser um mundo de expiação, e os homens não sofrerão mais das misérias decorrentes de suas imperfeições. Esta é a transformação que está em marcha neste momento e que deverá elevar a Terra na hierarquia dos mundos. Ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. 10. Mas então, por que o Cristo não falou do purgatório? Não falou porque, não existindo a ideia, não havia palavra para representá-la. O Cristo serviu-se da palavra inferno, que era a única conhecida, como um termo genérico para designar as penas futuras sem distinção. Se junto com a palavra inferno, o Cristo tivesse colocado uma palavra equivalente ao purgatório, não teria conseguido precisar-lhe o verdadeiro sentido, sem antecipar uma questão que seria explicada no futuro. Por outro lado, isso seria consagrar a existência de dois lugares diferentes destinados ao castigo. De um modo genérico, o inferno já trazia a ideia de punição, e por isso englobava implicitamente a ideia do purgatório, que é apenas uma forma mais branda de castigo. Estava reservado ao futuro, conforme já foi dito, esclarecer os homens sobre a natureza das penas e dar ao inferno o seu verdadeiro significado. A Igreja, após 6 séculos,
achou por bem suprir o silêncio de Jesus a esse respeito, decretando a existência do purgatório. Fez isso porque julgou que o mestre não havia dito tudo. Por que não faz o mesmo com as outras questões?